Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nossa personalidade de hoje, o Dr. Philastus Hurlbut, não é um nome que a gente está habituado. Algumas dessas pessoas, a maior parte, como membro da igreja, já tinha ouvido o nome, né, citado em alguma aula ou em algum material da igreja, mas alguns deles somente ouvi falar depois que comecei a estudar a história da igreja. E esse carinha aqui de hoje é um deles, né? O Dr. Philastus Hurlbut. Não tinha ouvido falar, mas já vi o nome dele sendo citado em algumas referências dos meus estudos. Vamos dar uma olhadinha qual a importância dele nessa história da Igreja Sud. O Philastus nasceu em 1809, faleceu em 1883. Ele faz parte de um dos dissidentes da Igreja Sud lá na época, então ele está naquela listinha negra. Ele é mais conhecido pela coleção de declarações que ele fez em 1834, que foram publicadas naquele livro Mormonism Unveiled, escrito pelo E.D. Hall. É um livro anti-mormon, né? Então, nosso colega de hoje, o Philastus, fez algumas declarações contra o mormonismo. Bom, o Philastus nasceu no estado de Vermont. Ele era um pregador metodista durante uma parte da vida dele. Acabou se juntando ao mormonismo entre 1832 e 1833. Em março de 1833, ele já estava sendo chamado como elder ali pelo Sidney Rigdon. Não deu 3 meses como membro da igreja, ele já estava sendo excomungado. Por quê? Vamos dar uma olhadinha. Foi acusado de imoralidade sexual. Alguns historiadores já coletaram informações sobre quem era esse tal de Philastus Hurlbut antes do mormonismo. E descobriram que ele já tinha sido expulso, né? Antes de entrar para a Igreja Sud, ele já tinha sido expulso da Igreja Metodista. E vamos dar uma olhadinha a motivação por conduta invirtuosa com uma moça. Então, pelo jeito, a gente está vendo aqui que já imediatamente após iniciar a sua vida no mormonismo, ele deu continuidade com as suas práticas antigas quando ele estava tentando seduzir uma moça. Bom, estou curioso então para saber o que esse carinha estava fazendo, porque dentro do mormonismo a gente não pode achar que eram só flores, né? A gente vê toda a história da poligamia, a idade das meninas, né? Como eles procediam. Não dá para defender muito. Agora, assim, o porquê esse cara foi expulso? Ele era muito invasivo? Bom, logo após ele ter essa tentativa aí frustrada de seduzir uma moça, ele foi imediatamente expulso da igreja. Em resposta a essa expulsão da igreja, o Hurlbut então estava determinado a destruir a imagem da igreja, né? Então, uma vez que ele estava empenhado em se dedicar à prática da religião no Sud, quando ele foi expulso, então ele queria o contrário. O Philastus então começou a viajar pelo país para poder fazer pregação contra o mormonismo. Cara, esse cara realmente estava interessado em destruir o mormonismo.
Por exemplo, lá em Ohio tinha um comitê que ia fazer uma pregação contra os mormons, então ele era convidado. Ele foi convidado a viajar lá para tal lugar para poder fazer parte dessa pregação. Só vou fazer uma pausa aqui, porque a gente está lendo na Wikipedia, mas independente também, né, do material produzido, sempre tem uma intenção de quem está produzindo o material. A princípio eu estou pensando que esse material foi produzido por membro da igreja, mas né, vamos continuar avaliando as informações. Esse Dr. Philastus Halibut, ele foi até Palmyra, em Nova York, lembra? É a cidade onde o mormonismo foi desenvolvido, né? Joseph Smith estava vivendo lá. E ele foi para lá especificamente para coletar affidavits, né, que são essas declarações oficiais de pessoas que eram familiares com, né, tiveram alguma ligação com o mormonismo ou com a família de Joseph Smith. O objetivo dele, obviamente, era destruir a imagem de Joseph Smith, a imagem do mormonismo. E até um historiador comenta que isso aí poderia ser uma vingança de líderes presbiterianos do local que também tinham o intuito de destruir essa imagem do mormonismo. A própria Wikipédia já deixa aqui que carece de fontes, né? Então provavelmente tem bastante opinião pessoal aqui, ou, né, pelo menos não tem as fontes para essas informações. Então o Halibut não viajou só para lá, ele foi para Ohio, Nova York, Pensilvânia, tudo com o intuito de coletar declarações depreciativas ao nome de Joseph Smith. Bom, em 1834, então, o Halibut foi preso sob a acusação de estar ameaçando Joseph Smith de morte. Bom, não foi muito para frente, o juiz liberou ele e falou assim, cara, né, sossega aí. Então o Halibut, ele se mudou para Ohio, onde ele se juntou a uma outra religião, United Brethren Church, né, a Igreja dos Irmãos Unidos. Foi em 1846. Em 47 ele já estava virando líder aí dentro dessa igreja, mas em 1851 ele foi excomungado dessa igreja também. E vamos ver sob a acusação de quê? De ter se envolvido em atitudes impróprias com o sexo oposto. Pois é, se a gente está tendo essa situação em 3 religiões que ele se envolveu, provavelmente tem grande chance dessa informação, dessa prática ser comum na vida do Philastus. Bom, vamos dar uma coletadinha mais algumas informações sobre o Philastus na BYU Studies. A gente tem Joseph Smith e o caso de D.P. Halibut em 1834. Esse artigo está falando assim, ó, Joseph Smith, ele, né, o profeta, vamos lembrar que esse material é da BYU, tá? Então é apologético. Mas, né, ele não era um advogado treinado, não tinha muito conhecimento da lei, mas por conta, né, dos vexatórios processos que Joseph levava durante a vida, ele acabou tendo algum conhecimento da lei e sabia se defender, né, um tanto que bem. Vamos lembrar que, né, se da mesma forma a gente vê que o Philastus foi expulso de uma religião, foi expulso da outra, e a gente vê que no histórico dele, sempre o mesmo problema, a gente vai ver, cara, esse cara tinha esse problema. Né? Não dá para ter 2 pesos, 2 medidas. Se a gente vê que Joseph Smith, estava sempre sendo preso, sempre sendo perseguido, sempre acontecendo alguma coisa, sempre sendo processado e acusado de alguma coisa, a gente também tem que considerar essa situação. Nesse documento da BYU, aqui no estudo que eles fizeram, está dizendo então que o Philastus foi expulso da igreja e logo depois ele começou a ameaçar publicamente de matar Joseph Smith lá em Kirtland, Ohio. Bom, nessa época Joseph estava bem atribulado e a gente sabe o porquê, né? Eles estavam sendo expulsos lá do condado de Jackson, estavam sendo expulsos do Missouri nesse ano de 1833, 1834. Joseph tinha mais esse carinha aí para lidar. Mas Joseph resolveu que ele não ia deixar passar, ele resolveu então preencher uma ação legal contra o Philastus, por conta dessas acusações aí de ele estar ameaçando Joseph Smith de morte. Eu acho engraçado a hipocrisia, né? Porque a gente tinha ali o grupo dos Danitas, eles não eram muito amigáveis e tinham sim pessoas sendo ameaçadas de morte e tinha sim pessoas morrendo a mando de Joseph Smith. A gente vê que logo depois aí que eles foram expulsos do Missouri, Joseph estava ameaçando o governador do estado.
Depois que alguns membros resolveram sair da igreja, não estavam satisfeitos, eles foram ameaçados. Pessoal, vocês saiam da cidade ou alguma coisa vai acontecer. Então, pelo jeito, Joseph resolveu abrir uma ação legal contra o Hurlbut por conta dessas ameaças de morte. O estudo da BYU aqui mostra que, então, depois que o Hurlbut saiu da Igreja Sud e começou a perseguir, então ele meio que virou o queridinho das outras religiões que também queriam atacar o mormonismo. Nessa busca que o Philastos estava para conseguir informações contra o mormonismo, declarações de pessoas, ele ouviu a história daquele Solomon Spaulding, né, aquele manuscrito encontrado. Ele escutou a história, né, de que, talvez Joseph Smith tenha copiado ideias, né, do livro de Mormon desse manuscrito encontrado aí, das ideias do Solomon Spaulding. O Philastos ficou curioso, correu atrás de alguém que pudesse alimentar essa informação para ele. Então o Philastos conheceu um carinha chamado Jackson, que tinha conhecido o Solomon Spaulding, né? Lembrando que Solomon Spaulding já era falecido nessa época. Logo depois da confirmação dessa história, dele conseguir informações sobre o Solomon Spaulding, o Philastos voltou rapidinho lá para Kirtland e começou a falar, né, com o pessoalzinho dele, né, o pessoalzinho que não gostava dos Mormons. Ele começou a passar essa história para eles. Joseph Smith, quando falou sobre essa situação, ele falou assim, cara, o Hurlbut estava mentindo de uma maneira incrível. E as pessoas estavam indo atrás dele e lhe dando dinheiro. O Philastos, né, como ele estava determinado a encontrar informações sobre o mormonismo, conseguiu coletar alguma ajuda financeira para ele continuar a embarcar nesses estudos, né? Então, ali de julho a agosto, ele foi para os estados, né, de Ohio, Massachusetts, Pensilvânia e Nova York, tudo para coletar informações sobre o passado dos Mormons. Ele foi lá, conversou com os familiares, com os parentes, os amigos do Solomon Spaulding, conversou com os vizinhos de Joseph Smith lá em Palmyra. Tem um historiador chamado Richard Anderson que deu uma analisada nessas coletâneas de informação que o Hurlbut fez, e o Richard disse que todas essas declarações coletadas pelo Philastos, elas estavam infladas negativamente para poder chegar a uma conclusão ruim sobre a família de Joseph Smith. Eu não duvido disso, na verdade, né? Eu estou tentando pegar um material aqui apologético da igreja e coletar informação, porque não tem problema se é apologético ou não, a gente tenta fazer a triagem da informação. Né? Então isso eu acredito sim, né? Ele estava inflamado, ele estava chateado com a igreja. Agora, o porquê ele não perseguiu, né, por exemplo, a igreja metodista, que ele já tinha sido expulso, né, ou ele fez? Porque ele estava tão inflamado em destruir a imagem do mormonismo. Não sei, né? Ele estava dedicando uma boa parte da vida dele para isso, né? Ou ele era um cara perturbado, que estava pegando uma coisa boa, que era o mormonismo, e tentando denegrir a imagem. Ou ele era um cara que já tinha uma ficha suja, viu o mormonismo com a ficha suja, expulsando ele e falou assim, cara, como é que é? Vou denegrir vocês também. Eu imagino sim que, das informações que ele coletou sim, alguma coisa deve estar bem sensacionalizada, mas eu acredito que também muita coisa tem sim a sua parcela de verdade. Por isso que é muito difícil a gente tentar pegar alguma fonte, mesmo olha só, né? Eu já vejo assim, as fontes atuais com muita cautela, né? Da onde eles tiraram essa informação? É opinião ou é fato registrado lá na época? Opa, né? Daí eu consigo encontrar ali o documento original escrito lá na época, 1834, por exemplo, né? Esse livro, né? Mormonism Unveiled, escrito por E.D. Hall. É um livro de época e tem declarações de pessoas da época. Não quer dizer 100% que essas informações estão corretas. Pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo, em qualquer época do mundo. Qualquer pessoa vai ter a sua motivação, o seu caráter. Então é muito difícil conseguir dar aí um 100% de certeza, mesmo na mais próxima informação, né, do evento. Bom, nesse meio tempo aí que o Philastos estava coletando informação, os Mormons estavam sendo atacados e expulsos lá no Missouri, né? George Albert Smith,
deixou alguma informação registrada sobre essa época, né? Falando das perseguições, da violência que eles estavam recebendo dos seus inimigos, e ele disse assim, que estavam sendo encabeçadas por Joseph H. Wakefield e pelo Dr. Philastus Hurlbut. Uma informação interessante também é que só os membros da igreja, né, registraram esses eventos de perseguição e deram nomes, mas nos diários, nos documentos registrados pelo outro lado, por exemplo, o Wakefield ou o Hurlbut, nenhum deles mencionou nos seus registros o envolvimento nessas perseguições. Um fato interessante que é até apontado aqui no documento da BYU, parabéns para vocês, é de que não tem nenhuma prova ou nenhuma informação registrada de que realmente o Philastus ameaçou Joseph Smith. Não tem como é que foi essa ameaça? O que ele fez? O que ele falou? Não tem nada registrado. É só a palavra de Joseph Smith dizendo que o Philastus ameaçou ele e resolveu processar ele por isso. Bom, a gente vê também que Joseph já fez algumas dessas, né, de levantar informações falsas, né? Lembra quando ele queria flertar com a mulher do Orson Pratt, se eu não me engano, né? A Sarah. Se você não aceitar ou se você tentar falar qualquer coisa sobre mim, eu vou te difamar. E vai lá, inventa um monte de histórias, né? Então, a gente tem algumas situações assim. Tem que tomar cuidado para entender se realmente o caso do Hurlbut foi assim, né? Joseph sendo atacado por ele resolveu retribuir com mentira, ou se realmente o Hurlbut ameaçou ele de morte. Eu não sei, não acredito. Por exemplo, o carinha que a gente citou no episódio anterior, seria bem possível, né? Ele parecia um cara mais agressivo, né? Queria ir lá pra cadeia, bater em Joseph. Mas o Philastus parecia que, né, apesar de ele ser um cara meio danadinho com as mulheres, ele era um cara que estava mais preocupado em relação à difamação, coletando informações, do que, né, uma ameaça física. Eu não vejo muito sentido também. Se ele queria difamar os mormons, ele poderia simplesmente também inventar um monte de mentira, né? Mas parece que ele quis sim correr atrás de informações. Vai, viaja. Cara, não é para qualquer um. Pegar um dinheiro, sair, tentar coletar um dinheiro para sair em viagem, para fazer um estudo e coleta de informações. Tem que considerar isso também. Ozzy, mas as informações que ele coletou vão estar inflamadas, né? Ou sensacionalistas? Sim, provavelmente. A gente tem que fazer uma triagem da informação. Quando Joseph Smith foi lá preencher o BO contra o Philastus, ele disse que a razão era medo de que o Dr. Philastus Hurlbut pudesse agredi-lo, machucá-lo ou matá-lo ou destruir sua propriedade. A justiça mandou prender o Philastus, né? Ele foi encontrado, ele acabou passando 2 dias na cadeia esperando pela audiência. Ele acabou tendo que ficar aí, né, nessa espera, porque a lei permite que Joseph pudesse ter algumas horas, né, 36 horas, para conseguir coletar testemunhas e informações referentes a essa ameaça que ele registrou, né? Um não-mormon chamado B.F. Norris registrou, né, nos registros pessoais dele, de janeiro de 1834, ele escreveu assim: Joseph Smith acusou um homem chamado Hurlbut de ameaçá-lo, e este homem estava há 3 meses coletando informações sobre a origem do livro de Mormon. Ele retornou, foi preso ontem e terá o seu julgamento amanhã. Chegou o dia então de Joseph apresentar as informações ou as testemunhas, não tinha sido coletado. Acabou que o Philastus ficou preso mais tempo do que deveria pela justiça, esperando essa coleta de informações. Os anti-mormons acabaram ficando chateados com isso aí. Como é que é? O Joseph chega lá e prende o cara, não tem prova, não tem testemunha. Esse mesmo carinha que a gente citou antes, né, o Norris, ele escreveu ainda nos registros dele, falou: olha, os habitantes da cidade estão ameaçando os mormons. Eles estão se armando para atacar os mormons em defesa de seus direitos. Olha aí, né, todo mundo querendo se defender pelos seus direitos. Todo mundo é vítima. Quando a gente vê os membros da igreja, a gente aprende, né, que em 1833 os mormons foram expulsos do Missouri injustamente. Foi o que? Perseguição religiosa. Então olha aqui, a gente já está coletando alguma informaçãozinha aqui. Peraí, um cara
ficou chateado com a igreja, tudo bem, né? Ele pode ter os problemas dele, mas ele foi coletar informações sobre o passado da igreja. Ele estava querendo denegrir a imagem da igreja. O que acontece? Ele é acusado de uma coisa que ninguém sabe se aconteceu, que ninguém coleta testemunha ou prova. Ele acaba ficando preso mais tempo do que deveria nessa espera, né? E daí? E o pessoal vai ficar chateado mesmo. A igreja conta isso? Não conta, né? Isso aqui é uma coisa que a gente tem registrado, né? Entre muitas, né? Então sempre todo mundo é vítima. Essa informação aqui que a gente coletou do Norris era uma carta que ele escreveu para alguém. Os Mormons ficaram sabendo, eles estão se armando para vir atacar a gente. Então o que os Mormons fizeram? Eles conseguiram um canhão. Pois é, eles conseguiram um canhão e começaram a atirar de maneira ameaçadora, né? Estavam ameaçando com esses tiros. Oliver Cowdery até registrou, ele falou, eles estavam querendo alarmar a gente, né? Estavam querendo assustar a gente. Pois é, a gente está preparado para se defender. Bom, depois de muito tempo que já tinha passado, então Joseph Smith conseguiu coletar alguns líderes da igreja para chegar lá, né, e dar as declarações dele contra o Hurlbut. Joseph também contratou um advogado muito bom. Essa informação está registrada aqui no documento da BYU, tá? E olha ali, ó, em defesa, o Hurlbut conseguiu um advogado, não era dos melhores, não era o cara com muita experiência, não. Como nessa época e nesse local estava todo mundo inflamado contra os Mormons, e o Hurlbut era uma figurinha aí, peça-chave nessa perseguição, acabou que essa ação judicial, né, essa audiência, tinha muita gente interessada em assistir. Então tinha muita gente a favor do Hurlbut, tinha muitos líderes mormon a favor de Joseph Smith, né, entre eles Oliver Cowdery, Orson Hyde e Parley P. Pratt estavam lá para apoiar Joseph. O advogado de Joseph Smith coletou 16 testemunhas de 16 pessoas para poder falar, né, nessa audiência. Das 16, todos eram membros da igreja, 4 falaram a favor do Hurlbut. Bom, a justiça acabou saindo um pouco da acusação se o Hurlbut era culpado ou inocente nessa história. Eles começaram a analisar as informações envolvidas também, como a veracidade do livro de Mormon ou dos estudos coletados pelo Philastos. Acabou acontecendo algumas contradições na história de Joseph Smith sobre como ele encontrou as placas de ouro e tal. Então a justiça resolveu buscar, né, colocar isso na mesa. Joseph Smith, fala aí, explica aí como é que foi essa história. O que o advogado de Joseph negou, falou, cara, não, ele não vai falar sobre isso aí aqui não. Estranho, né? Pra mim, quem não deve não teme, né? Mas tudo bem. O advogado falou, não, isso aqui não tem nada a ver, a gente tá querendo ver aqui se o Hurlbut é inocente ou culpado. O juiz negou a objeção, né? Falou assim, não, todo mundo aqui tá querendo saber essa história aí direito. Então fizeram Joseph Smith contar como é que ele pegou, né, as placas e tudo o que aconteceu. Quando Joseph foi explicar sobre como ele pegou as placas e tal, nessa declaração do próprio Joseph, ele comenta, eu estava, né, abrindo buraco e tal, e eu acabei sendo empurrado, né, por uma força invisível. Bom, no final dessa história toda, acabou que não aconteceu nada, né, para ninguém. Eles só aconselharam, né? Falaram que o pessoal está reclamando que o Hurlbut está ameaçando, né, de matar ou de machucar ou qualquer coisa. Hurlbut, né, então, cara, né, só fica de boa na sua e cada um toma o seu rumo. Que engraçado, olha aqui, ó, em abril de 1834, então Oliver Cowdery escreveu: o Hurlbut, esse apóstata, foi intimado a manter a paz com o preço de $200 a ser pago por ter ameaçado a vida de Joseph Smith. Nós não temos medo de que o reino de Deus será derrubado por ele. Cara, eu queria ver Oliver Cowdery 4 anos depois sendo expulso da igreja por ter feito, né, uma declaração certa, né, mas que acabou sendo acusado de outras coisas falsas, e ainda ser ameaçado de morte para sair da casa dele e abandonar tudo para trás. Oliver Cowdery, né? Às vezes a gente faz algumas besteiras, não tem jeito. Bom, um outro carinha acompanhou essa história toda e resolveu comprar essas informações coletadas pelo Philastos Hurlbut. Ele tinha ido por meses coletar várias informações, vários depoimentos, então quem aproveitou essas informações foi o Heber D. Hall, que escrevia
para um jornal chamado Painesville Telegraph, resolveu então coletar essas informações do Philastos e escrever elas em forma de livro, que ele chamou de Mormonism Unveiled. Essas informações que a gente coletou agora foram escritas pelo historiador David W. Grohl, foi formado em História pela BYU também, e ele também trabalhou no Joseph Smith Papers, né? Aquela coleção de documentos sobre a vida de Joseph. Uma outra informação que eu consegui coletar aqui, interessante também, é isso, né? Olha, todas as fontes que eu consegui coletar informação sobre o Philastos foram todas fontes apologéticas da igreja, né? Aqui, se a gente for ver no Fair LDS, né, o antigo Fair Mormon, eles colocaram a situação ali de que o Hurlbut estava impossibilitado de publicar aquelas declarações que ele coletou, porque ele tinha passado por um julgamento judicial ali de ameaça de morte contra Joseph Smith. Então, né, ele era proibido de publicar aquelas informações. Por isso que ele teve que vender para o E.D. Hall fazer essa publicação. Então, basicamente, o que a gente pode entender de que esse material, Mormonism Unveiled, foi produzido pelo Hurlbut. O E.D. Hall só fez a publicação mesmo. Aí a minha questão é, Joseph sabia que ele estava fazendo essa coleta para publicar esse livro? Joseph sabia que se ele fosse acusado de ameaça de morte contra Joseph, ele seria impossibilitado de fazer essas publicações? Não sei, são levantamentos que eu estou fazendo aqui agora. Bom, espero que esse episódio tenha ajudado a desenhar um pouco a cena de como estavam acontecendo as coisas na época. Dá para entender um pouco o contexto histórico daquela expulsão dos Mormons no Missouri. Dá para entender as motivações dos perseguidores da igreja e como Joseph reagia em resposta. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.